E o Prisma traz para a gente aqui algumas escolhas em relação a esses pós-testes. Primeiro, a primeira escolha aqui seria aplicar todas as comparações possíveis, né? Comparar a primeira coluna com a segunda, a primeira com a terceira, e assim sucessivamente, realizar todas as comparações possíveis entre os grupos. A segunda opção aqui é quando você tem um grupo controle, você quer realizar as comparações frente ao seu grupo controle, que não é o caso desse exemplo, né? Aqui, caso vocês queiram comparar apenas alguns grupos específicos, então aqui você seleciona os pares que você quer comparar, tá? Então, por exemplo, eu quero comparar somente a minha coluna B com a minha coluna D, aí vocês selecionam, ele vai adicionar essa comparação. Eu quero comparar somente a minha coluna A com a minha coluna C. Então, são essas as únicas comparações que ele realizaria para você. E aí você daria um OK. E aqui para testar uma tendência à linearidade. Então, por exemplo, você que trabalha com diferentes doses, né, de um determinado medicamento, e essas doses apresentam uma linearidade, por exemplo, eu quero testar meio micrograma, 1 micrograma, 1,5, 2 microgramas. Tem uma linearidade. Se você quer verificar essa tendência à linearidade de forma estatística, você pode selecionar essa quinta opção. No caso, a gente vai comparar entre todos os grupos, se existe diferença entre todos os grupos. Então, a gente seleciona essa segunda opção aqui, comparar a média de cada coluna uma com a outra, tá? E quando a gente seleciona, quando a gente quer comparar a média de uma coluna quando a gente quer comparar a média de uma coluna com a outra, né? Uma coluna com todas as possibilidades, o pós-teste mais adequado é o pós-teste de Tucker. Se a gente fosse comparar, por exemplo, a média de uma coluna controle com os demais grupos, o teste mais recomendado seria o teste Bonferroni, caso a gente tivesse poucos grupos, e caso a gente tivesse muitos grupos, o pós-teste mais recomendado seria o pós-teste de Dunnett. Então, no caso, a gente vai comparar a média de um grupo com os demais, o pós-teste mais recomendado é o pós-teste de Tucker. Tanto esse pós-teste Bonferroni, quanto esse pós-teste de SIDAC, quanto esse de Ron-SIDAC, seriam mais aplicados quando a gente vai comparar um grupo controle com os demais grupos. Então, não se enquadram nessa situação aqui, que a gente vai comparar todas as possibilidades. E esse teste de Newman-Skill, ele não é um teste tão recomendado, porque ele vai deixar uma taxa de erro do tipo 2 muito proeminente. Ele vai deixar uma taxa de erro do tipo 1 muito exacerbada. Então, a probabilidade de você encontrar uma diferença que, na verdade, não existe, vai ser exacerbada com esse pós-teste de Newman-Kills. E o Prisma não recomenda a utilização desse teste.